Graça e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje falaremos sobre José do Egito. 3 lições para a nossa vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que no livro de Gênesis 39, o versículo 6, ele deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, e não ser o pão que comia. E José era formoso de parecer, e formoso à vista. Era uma pessoa, meus irmãos, que destacava. Entre todos os escravos de Potifar, José se destacou. Entre todos que serviam à mesa para Potifar, José se destacou de todos. José era diferente. José, meus irmãos, tinha um comportamento, uma atitude, uma índole diferente. E naquele momento o seu Senhor coloca tudo em suas mãos. Ele era de semblante formoso. Ele, apesar de ser um escravo, era um escravo inteligente. Era um escravo produtivo. Era um escravo que tudo que fazia era prosperado. E a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que aquele Senhor confiou tudo nas mãos de José. Uma das qualidades de José foi sempre ser fiel. Outra qualidade de José, ele sempre foi obediente. Uma outra qualidade que José tinha, ele era honesto. Tem também a qualidade que ele era temente a Deus. Tem a qualidade que ele sempre honrou a pai e mãe. E assim por diante. Só 3 qualidades que eu queria falar aqui hoje. Mas ele era uma pessoa que se destacava. Ele, apesar de estar na cidade, de estar no meio de um povo, ser sido vendido como escravo, era sujeito a ordens, era sujeito a um comando, era sujeito a um povo pagão, era sujeito a uma idolatria, era sujeito àqueles cultos. Ele continuava sendo diferente. Irmãos, em vez da pessoa hoje em dia lutar contra a idolatria, em vez da pessoa lutar contra o pecado, em vez da pessoa lutar contra a vaidade, em vez da pessoa lutar contra o mundanismo, em vez da pessoa lutar contra a prostituição, em vez da pessoa lutar contra a prostituição, em vez da pessoa lutar contra o adultério, em vez da pessoa lutar contra aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, as pessoas só estão absorvendo essas coisas na sua vida. Será que as características de José não seriam como nós somos homens, tanto quanto ele era? Somos sujeitos à fraqueza tanto quanto ele tinha fraquezas. Tinha seus desejos. Mas nunca que seus desejos, meus irmãos, o corromperam. Nunca que as suas vontades o corromperam. Nunca que, meus irmãos, aonde ele estava, corrompeu a sua fé. Saiu da sua cidade ainda jovem. Viveu, meus irmãos, sob domínio, sobre regimes, sobre uma escravidão. Só que naquela escravidão, Deus começou a abençoá-lo. E aquele Senhor olhou para todos os seus e só José era diferente. E deu a José o cargo de tudo. A única coisa que ele vetou foi a sua mulher. Mas do restante estava tudo sob o controle dele. Aquele Senhor não precisava mais se preocupar com nada. Porque todas as vezes que tinha que se fazer, meu irmão, o fechamento mensal, José vinha com tudo ali, meus irmãos, certinho. Com aquela planilha, com aquele orçamento mensal. Olha, meu senhor, a despesa foi tanto, o gasto foi tanto, o lucro foi tanto, negociamos aqui, negociamos ali. Tudo que se passava naquela casa, José falava com aquele senhor. No final, meu irmão, o fechamento das contas. E no final de tudo, a Bíblia fala que a casa daquele senhor foi prosperada. Aonde se tinha, meu irmão, prejuízo, passou a ter lucro. Por que hoje a vida espiritual das pessoas está em prejuízo? É porque ela quer se adaptar ao pecado, ela quer se adaptar à vaidade, ela quer se adaptar aos prazeres da vida, ela não quer renunciar ao mundo, ela não quer renunciar ao pecado, ela não quer renunciar ao prazer dessa vida, ela não quer renunciar àquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus. O contrário de José, que enquanto renunciava, a casa do seu Senhor prosperava. Nós sabemos o que aconteceu depois com José. Parou numa prisão. Na prisão, meus irmãos, ele entrava como um adúltero, como um homem infiel a seu senhor, que aproveitou da bondade do seu senhor para fazer o que ele tinha tentado fazer, que aquilo não era verdade. Mas só que a palavra do Senhor nos fala que quando ele entra na prisão, ele começa a prosperar aquele lugar. Ele começa a honrar aquele lugar. Ele começa a fazer daquele lugar um lugar próspero. Como que a prisão vai ser próspera? Como que um local como esse pode ser honrado? Como que um local como esse pode dar fruto? Estão ali pessoas de vários tipos de crimes cometidos.
Mas a presença do Senhor era com José. Segundo as histórias, aqueles homens presos que quebravam pedras, que trabalhavam nas lapidações ali para o rei, para poder levar as coisas passaram a progredir naquela prisão. As coisas começaram a crescer, a ter uma prosperidade maior naquela prisão. E com isso, meus irmãos, presta bem atenção, a Bíblia fala que Deus era com José na prisão, porque o homem de uma boa índole, o homem de um bom caráter, um homem íntegro na presença do Senhor, podem levá-lo a estaca zero, mas do zero ele vai começar a crescer novamente. Podem pegar ele, voltar ele ao primeiro degrau. Ele vai voltar a subir degrau por degrau na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o caráter de um homem, como foi o caráter de José, apesar de ser ido moço, apesar de ter ido solteiro, apesar de estar ali naquela cidade, meus irmãos, que poderia tentar, meus irmãos, aproveitar e curtir os prazeres da vida, ele não se deixou a se levar pelos prazeres da carne, mas a sua carne era, meus irmãos, honrada por Deus. Ele não deixou que os prazeres da carne sufocassem a sua mente e se deitasse com aquela mulher. Mas ele se precaveu, ele se honrou, ele pegou e falou assim, não, o meu corpo pertence ao Senhor. E se ele tivesse que casar no Egito, ele iria se casar segundo a lei de Deus. Então, irmãos, o caráter de uma pessoa, o caráter de um cristão, independente de ser solteiro ou de ser casado, de ser viúvos, tem que ser um caráter honesto, tem que ser um caráter íntegro, tem que ser uma pessoa fiel, que honra o nome do Senhor por onde tem passado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.